tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A parábola, ela restaura um reino de consciência. Isso é tremendo. Qual a conexão que está aqui? Agora nós vamos pegar a parábola e vamos, passo a passo, mostrando as relações que elas têm com os profetas, com o que Jesus, da onde Jesus tirou as coisas para proferir essa parábola. E vocês vão ver as duas casas de Israel aqui nesses textos. Vocês vão conseguir entender quem é o filho mais moço, vocês vão conseguir entender quem é o filho mais velho, o ciúme que existia entre eles. Essa parte do ciúme é tremenda também. Poxa, muita novidade Deus deu pra gente. Ontem a gente estudou 5 horas. 5 horas. 5 horas a gente estudou isso. Foi alegria do início ao fim. Foi muito bom. Irmãos, essa parábola do filho perdido, ela começa de uma maneira que a gente nunca tinha parado para pensar. Um filho está saindo de casa e nunca foi explicado para nenhum de nós a razão disso estar acontecendo. Parecia simplesmente que o garoto encheu o saco de estar ali, pegou as coisas dele e foi embora viver a vida. Irmãos, não é isso. Foi Jesus que criou essa palavra. Foi o Filho de Deus que criou essa parábola. E ele usou expressões, a gente até destacou aqui, que está nos profetas. Ele construiu, ele fez uma compilação dos profetas, destacou Jeremias e construiu isso. É claro que vai estar escondido coisas lá nos profetas. E aí então a gente vai começar. A gente dividiu essa parábola, conforme a gente já havia explicado, em 5 partes. 5 partes a gente dividiu essa parábola e vamos começar a explicar ela pela primeira parte, que é o marco dessa primeira parte, é a partida do filho moço. Já fala 5 partes para eles, para ficar frisado, né? A partida do filho moço, a vida absoluta do filho, arrependimento e retorno. Essa palavra retorno aqui é para falar dos filhos de Isaías. Quanto mais revelação você tem, mais incrível fica. É verdade. Os que estão arrependidos retornam. Isso Paulo usa. Eu já fiz vídeo falando dos filhos de Isaías e dos filhos de Oséias. Vou deixar o link para você na descrição. Aí tem a inveja de Judá e o regozijo da família no céu. São 5 pontos que a parábola, que a gente dividiu a parábola. Pode ser menos, você pode fazer até mais. Dividimos assim para ficar melhor para explicar. Ficar mais didático. Olha só, o primeiro ponto, a gente fala da partida do filho moço. O filho sai por livre e espontânea vontade e por coisas que a gente encontrou na palavra, por motivos que a gente encontrou na palavra, mas foi uma escolha dele sair da presença do pai e ir viver a vida. Em Jeremias 3, de 8 a 11, Deus pega o momento em que o filho mais moço, Efraim, vai para as nações e lhe dá a carta de divórcio. Veja bem, a carta de divórcio, ela era dada para a mulher e a mulher levava o que ela tinha para levar. Principalmente a sua vida e o direito de poder se relacionar com outras pessoas, porque aquela carta lhe garantia todos os bens para poder ter uma nova vida. Foi o que o pai fez com o filho. Lhe deu uma carta de divórcio, lhe deu uma autorização para sair, que foi os seus bens, para ele viver a vida dele conforme ele escolheu fazer. Em Jeremias 3, de 8 a 11, fala isso. Diz assim: quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá... Então Judá, Efraim é o filho moço, Judá é o outro filho, e a palavra diz que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Você vê que existem aqui um filho que parte e um filho que fica, mas para Deus os dois estão errados. Só mudou a figura, são 2 filhos, 2 irmãs, 2 casas, 2 reinos, Efraim e Judá. Só muda os termos, mas a ideia toda é a mesma. Você vê que nos profetas, a gente escolheu um texto de Jeremias, e Jeremias é importantíssimo para você entender essa parábola do filho perdido,
que é nesse momento, quando o filho parte, Deus usa em Jeremias a mesma conexão para falar da carta de divórcio para a casa de Israel, Efraim. Certo? O segundo ponto da parábola é a vida dissoluta do filho, a vida desregrada do filho. E aí quando a gente vai para Oséias... Quando Jesus criou essa parte da parábola, ele tinha mais ou menos esses textos na mente. Em que ponto dos profetas isso se encaixaria? Oséias 4, 16 a 19. Diz assim: vida dissoluta do filho. Como vaca rebelde se rebelou Israel, será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Óbvio que não. Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregaram à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. A gente botou aqui também outro texto importantíssimo. Esse é importante. Para falar desse momento da vida dissoluta dos filhos. Você vê aqui que o filho sai, o pai não impede, deixa ele se embriagar e se prostituir com as nações, isso realmente acontece na parábola, e deixa ele voltar arrependido, ele quebra a cara. No verso 19 é bem claro, quando ele fala: os ventos os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Esse filho não se envergonha num dado momento dessa parábola, foi o que o desperta para voltar. A vergonha, fome. Ele reconhece que no reino do pai dele, os empregados comiam bem. E ele se envergonha de estar num lugar que nem lavagem de porco ele recebia. É isso que atina a consciência dele para voltar arrependido também. Então, Oséias 8, de 8 a 9, que é o outro texto-chave para a gente entender. Oséias 8, de 8 a 9. Diz assim, lê aí, tá fazendo nada? Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa que ninguém se agrada. Porque subiram a Síria, o jumento montês anda solitário, mas Efraim mercou amores. Até o 10, né? Até o 9. A gente chegou a ler esse texto aqui quando falou da mistura das nações, aqui é de novo. A vida dissoluta do filho o levou a se misturar com outras pessoas. E Oséias 8, 8, 9 está falando exatamente desse momento. A vida dissoluta do filho. Agora vem o outro ponto. Você vê que o profeta Oséias está sendo destaque agora. Depois vai virar o jogo. Depois o Jeremias vai passar a ser destaque. Exatamente. Você vê que Jesus ele pega para fazer essa... Foi o que o Luiz falou há um pouco tempo atrás. Ele pega uma compilação dos profetas para montar essa parábola. Essa parábola é a parábola-chave, mas de antemão ele fala duas para dar contexto. É tremendo essa parábola aqui. Agora a gente vai falar da terceira parte, que é o arrependimento e o retorno. É o tratar de Deus com esse filho. E a gente vê Oséias 2, bota aí, tá aí já? Oséias 2, 6, 7, e tá em Oséias 14, 1. Oséias 14, de 1 a 4 e 8 a 9. A gente vai ler primeiro Oséias 2, 6, 7. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento dos seus amantes, porém não os achará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Você vê, aqui a metáfora... Caiu em si, né? Ele caiu em si. Deus dificultou a vida e ela relembrou da vida que ela tinha com o primeiro marido. Foi o que trouxe à mente dela o arrependimento para voltar para o primeiro marido. Exatamente o que aconteceu no início da parábola. A mesma metáfora que Deus deu quando deu carta de divórcio e deixou ela partir, aqui ele está dificultando a vida dela para que faça ela se lembrar de quem era o primeiro marido. Na parábola é igualzinho. O pai deixa ir e o filho se perde nas nações, se perde na vida, passa por situações de revés e volta a se lembrar da condição boa que ele tinha com o pai e retorna. É paralelo, só muda
o pano de fundo. Só faz sentido para quem conhece as duas casas de Israel. Se não falar, tá forçando a barra, era filha, agora é esposa, não tem nada a ver uma coisa São com a metáforas, irmão. Vocês têm que entender o que passa na cabeça de Deus. outra. É claríssimo quando você conhece as duas casas. Agora é o 14, né? Oséias 14, 1 e 4, depois 8 e 9. Volta, ó Israel, para o Senhor. Volta. É o filho de Isaías. Deus está chamando ao retorno. É o filho de Isaías. Paulo usa isso em Romanos 9. É um dos filhos de Isaías. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade e aceita o que é bom. Olha o que é bom para Deus. Em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Até o 4, né? A Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos as obras das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Aí, ó, o órfão que ficou sem pai. Alcança a misericórdia. Alcança é a conexão com o início do livro e que aparece em Romanos e que está aplicado a Efraim. Aí verso 4. Verso 4 já leu? Não, vou ler agora. Curarei a infidelidade e de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Aqui, os amarei. No início do livro, Deus fala que não vai amar Efraim. Está escrito. Aqui ele fala, eu voluntariamente os amarei. Paulo não fala isso? Fala. Amada que não era amada. Ele tirou daqui. Verdade. Aí. E agora os versos 8 e 9. De Oséias 14. Aqui está escrito, ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Aqui parece que Deus está falando, né? Mas em outra tradução fala, Efraim dirá, que tenho eu com os ídolos? No hebraico eu não conferi o certo, mas dá a entender que é Efraim que está dizendo. O que tenho eu com os ídolos? Porque Deus disse, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Efraim é frutífero, Deus fala que ele se tornou infrutífero, mas como ele se arrepende, aí Deus fala, de mim procede o teu fruto. É a questão da figueira e os ramos, né? Não é só para judeus. 9. E o 9 é aquela pergunta estratégica do Espírito Santo. Quem é sábio que entenda essas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Você vê, irmão. Quem é sábio para entender essas coisas? O Espírito Santo sabia o que estava perguntando aqui. Iria estar no Novo Testamento, iria estar nas cartas de Paulo, iria estar na palavra de Jesus. Quem é sábio? Você vê que, nesse momento, o pai faz gerar arrependimento no filho e o filho retorna. A gente vai deixar aqui tem um estudo do Luiz falando sobre os filhos de Oséias e os filhos de Isaías, mas a gente vai depois fazer um bônus nesse próprio estudo, falando sobre os filhos de Oséias e os filhos de Isaías nessa parábola também. Não deu para fazer isso aqui, porque a lousa não permitiu, mas a gente já vai deixar esse link para vocês conectarem que existe aqui, nessa parábola, os 3 filhos de Oséias e os 3 filhos de Isaías. Tá certo? Então, do arrependimento e o retorno, o filho volta para casa, é recebido pelo pai, mas acontece uma coisa que era esperada, a inveja do filho que ficou. Quem é o filho que fica? Judá. Judá não fica? Quem vai é Efraim, as 10 tribos. Judá fica. E aí, quando o irmão volta, quando as 10 tribos, a casa de Israel retorna arrependida, o pai faz aquela festa, recebe o filho de braço aberto, o enche de carinho, lhe põe roupas e acessórios e alegorias, e isso gera uma contenda, uma inveja do irmão mais velho. Vai ter a inveja dos 2 filhos. Isso que vai ficar profundo. O texto vai ser Isaías sobre. Então é isso aí. Agora o Luiz, quando a gente estava estudando, ele sacou esse negócio, isso que ele vai explicar agora aqui. Preste atenção que tremendo que é isso. Está em Isaías 11, de 6 a 16, não é isso?